Pronto, agora sim. Pronto, iniciando aqui, só vou voltar aqui porque agora iniciei a gravação. Hoje a gente vai estudar aqui a seção 1.3, na qual nós iremos estudar aqui as tensões de cisalhamento e esmagamento. Na aula anterior, nós estudamos sobre as tensões normais. Quais eram as tensões normais? Tração e compressão. Eram tensões que agiam diretamente de encontro a uma seção da peça. Ou ela tracionava, ou ela comprimia. Então, ela ia de acordo com a área da seção. Essa tensão de cisalhamento e esmagamento, ela é diferente. Essa tensão de cisalhamento, ela não vai de encontro à área da superfície, mas sim ela vai de forma perpendicular. Então, o que é que acontece? Imaginamos aqui, nós temos esse bloco da esquerda, aqui composto por A e B, e um outro bloco da direita aqui por C e D, e vamos imaginar esse bloco no meio deles dois. Então, está sendo imprimida uma força F no centro desse bloco, e ele não cai. Então, ele está em equilíbrio. Então, o que é que acontece para que ele não caia? É preciso que duas forças laterais equilibrem essa força F. Então, quais forças são essas? Essa que é a denominada força cortante. Então, essas duas forças laterais que equilibram essa força F, ela é chamada de força cortante. E essa força cortante, toda força atuando numa área, ela gera uma tensão. Não sei se vocês lembram, na aula passada a gente estudou que tensão era força sobre área. Então, toda força em uma área gera uma tensão. E a essa tensão recebida pela força cortante, ela é denominada tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, pessoal, ela é calculada pela média de várias tensões que tem no decorrer da área da peça. Então, a depender da forma geométrica, ela não distribui exatamente igual em qualquer ponto da peça. Então, aqui a gente denomina tensão média de cisalhamento. Deixa eu colocar aqui uma formulazinha para a gente ficar lembrando. Eu vou chamar de T maiúsculo. Essa é a tensão nossa de cisalhamento. Na verdade, a letra que nós utilizamos é o tal, que é uma letra grega. Mas a princípio a gente vai... Tensão média, ela vai ser igual a força cortante dividido pela área. Então, a tensão de cisalhamento, ela vai ser a força cortante, que é essa força perpendicular à área da peça, dividido pela área. Então, essa é a força cortante. Então, assim como as outras tensões, assim como a tensão, as tensões normais, tensão de cisalhamento, tensão de tração e compressão, a tensão de cisalhamento, ela também tem... Deixa eu deixar aqui. A tensão de cisalhamento, ela também tem a unidade de Newton por metro quadrado, ou então Newton por metro quadrado. Toda vez que ela é Newton por metro quadrado, o seu resultado sai em Pascal, ou então ela pode ser Newton por milímetro quadrado, com seu resultado saindo em megapascal. Professor, Oi. pedindo para aceitar aí. Certo. Pronto. Então, a tensão cortante, a tensão de cisalhamento, ela é dada pela força cortante
dividido pela área. Tá bem? Então, eu vou deixar essa imagem aqui. E vou colocar só essa frasezinha aqui. Pessoal, nessa sessão, nós focaremos nas situações de tensão média de cisalhamento que ocorrem normalmente em parafusos e bits e pinos de máquinas. Nessa seção do nosso livro, a gente vai focar no estudo da tensão média de cisalhamento que ocorre principalmente em parafusos, pinos e máquinas. Vamos inserir uma imagem aqui. Geralmente, frequentemente, essas tensões de cisalhamento em parafusos, ela dá em cisalhamento simples ou duplo. Então, como é que seria esse cisalhamento simples? Deixa eu abrir uma imagem aqui para mostrar a vocês. Não está carregando a imagem. Pronto. Então, pessoal, o que é o cisalhamento simples de um parafuso? Vamos analisar essa imagem aqui. Nós temos, o que é que nós temos aqui nessa primeira imagem? Aqui nós temos um parafuso e nós temos uma barra A e uma barra B. O que é que esse parafuso está fazendo? Ele está unindo duas barras, né? Então, é uma situação comum nossa do dia a dia. Como é que a gente pode unir duas barras? Então, é através de um parafuso. E aqui a gente está vendo uma seção ampliada do que acontece. Então, nós temos aqui uma barra A e nós temos aqui uma barra B. E um parafuso entre eles. Na barra A, está sendo feita aqui uma força na direção aqui para a direita. E na barra B, uma força de tração também na direção agora para a esquerda. Ou seja, está sendo atuado no parafuso uma força cortante que está gerando uma tensão de cisalhamento no parafuso. Perceba que essa força, ela nem traciona e nem comprime o parafuso. É um outro tipo de tensão que está formando. Então, essa tensão aqui, essa é aqui a tensão de cisalhamento. Ela é uma força perpendicular à seção do parafuso. Então, essa barra, ela puxa o parafuso para esse sentido e essa, a barra B, para o outro sentido. Então, não são forças que estão comprimindo ou tracionando. Ela está aqui agindo como uma força cortante. E, como toda força cortante, ela está criando aqui uma tensão de cisalhamento. Então, aqui, se a gente for fazer um diagrama, o diagrama de corpo livre, o que é que a gente encontra? A gente tem aqui o nosso parafuso, está sendo aplicada aqui uma força F aqui em cima e uma força F' embaixo. F' é a força que está sendo aplicada aqui na barra B. Não é? Como nós podemos fazer aquele método das seções em qualquer estrutura?
porque a peça ela está parada, ela está em equilíbrio. Se a gente fizer uma seção linha e olhar para cima, nós vamos ter uma força F atuando nessa parte de cima do parafuso, mas a peça ela tem que estar em equilíbrio. Em equilíbrio. E como é que ela está em equilíbrio? Se ela só vai estar em equilíbrio, com somatório agora, no caso, de Fx igual a zero, se houver uma reação dela para o outro sentido. Então, aqui está havendo essa reação, que é a força cortante no parafuso. E a força cortante aqui, no caso, ela é exatamente igual ao F. Então, essa força F, que está atuando na barra A, ela é exatamente a força cortante que está atuando no parafuso. E como é que nós descobrimos isso? Através aqui de um corte. A gente faz pelo método das seções, a gente vê a parte de cima e ela tem que estar em equilíbrio. Como ela tem que estar em equilíbrio, nós temos apenas essa força F. Para estar em equilíbrio somatório de Fx igual a zero, nós temos aqui uma força F para a direita, temos que ter obrigatoriamente uma força de mesmo valor para a esquerda, né? Essa força que é criada dentro do parafuso é a força cortante. Então, essa é a força cortante. Então, a força cortante dividido pela área nos gera a tensão de cisalhamento, que é ocasionada no parafuso. Deixa eu inserir mais uma imagem aqui. Pessoal, à medida que vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar, podem para a aula aqui, que eu estou à disposição, viu? E o caso do cisalhamento duplo? Cisalhamento duplo, o que é que acontece? Nós temos aqui uma barra B e nós temos uma barra A. Elas estão ligadas através de duas barras que estão fazendo a sua conexão. Então, temos aqui a barra B e temos a barra A. Só que como é que elas estão ligadas entre si? Através de uma barra de conexão C e outra de conexão D. Então, é colocado um parafuso tanto de um lado como do outro para você acabar unindo essa barra B e a barra A. Então, aqui é um outro tipo de ligação, diferente da ligação com cisalhamento simples. Perceba que no cisalhamento simples, uma barra fica sobre a outra. E vem o parafuso e consegue unir, consegue fazer a ligação entre uma e outra. Já no cisalhamento duplo, aqui essas barras, a barra B e a barra A, elas estão alinhadas. Então, aqui já é mais utilizado para uma situação na qual as barras devem estar alinhadas. Você percebe aqui que elas não saem alinhadas, né? Tanto a barra A como a barra B. Então, o que acontece? Para se manter essas duas barras alinhadas e você fazer a ligação, você vai precisar de duas barras de ligações, vamos dizer assim. Temos aqui a barra C e a barra D. Mas para isso você também precisa de dois parafusos. Você vai precisar de um parafuso aqui à esquerda e outro à direita. Então, o que é que acontece com cada parafuso desse aqui? Então, vamos analisar esse parafuso HJ. Nós temos aqui o parafuso. Nós temos no parafuso, nós temos aqui uma força F aplicada na barra A. Essa força F ela está sendo aplicada para a direita. Então, perceba que foi colocado aqui uma força F aplicada para a direita. Porém, o parafuso ele tem que estar em equilíbrio, ele tem que estar parado, ele não vai estar em movimento. Então, como é que nós equilibramos esse parafuso? Através de duas forças de reação para a esquerda. Então, nós temos a força de reação FC e a FD. FC diz em relação à barra de cima e FD em relação à barra de baixo. Então, o que é que a gente já consegue analisar? Se esse parafuso ele tem que estar em equilíbrio. Não é? Então, nós temos aqui uma força para a direita e duas para a esquerda. Então, lógico, quando somar essas duas forças que
indicada, ela tem que ser exatamente igual e vai para a direita. Deixa eu aceitar aqui. Então, essa força, então, o método das seções, como a gente pode fazer, ele pegou aqui a parte central, então nós temos aqui uma força F. Para que essa força F esteja em equilíbrio, nós temos duas reações. Então, nós temos aqui duas forças cortantes, tanto em cima como embaixo. Então, logo, no cisalhamento duplo, essa força tem que ser igual a essa força. Ela é, na verdade, a metade de F, da força atuante. Cortante, que é a nossa força que causa o cisalhamento, ela é a metade de F. Né? Então, dois. Resumir aqui. A tensão de cisalhamento simples, ela tem essa fórmula. Ela é simplesmente a força cortante dividida pela área. E a força de cisalhamento, a tensão de cisalhamento duplo, ela que tem de diferente que a força cortante, no caso, vai ser a metade da força atuante. Então, aqui no caso seria, vamos colocar aqui. Então, atenção. Então, um pouco mais. Mérito seria, como ela é a força cortante dividida pela área, porém essa força cortante, ela é F sobre 2. Então, ela é F sobre 2 dividido pela área. Deixa eu organizar melhor aqui o nosso esquema. Temos aqui esses elementos simples. Com essa forma. Temos aqui o cisalhamento duplo. Com essa forma. Essa força cortante, que está aqui denominada por V, eu vou colocar aqui P, para que a gente consiga visualizar diretamente pelo desenho. Beleza, pessoal? Pessoal, alguma dúvida até então? Aqui eu vou colocar agora uma questão e eu acho que vocês vão entender melhor esse assunto. Quem quiser falar alguma coisa pode ficar à vontade.
Então, pessoal, nós temos essa questão aqui. Deixa eu aumentar, depois eu reduzo. Para a treliça apresentada na figura, vamos calcular as tensões de cisalhamento nos parafusos com diâmetro de 25 milímetros para os nós A e C. Então, vamos analisar aqui. A gente tem essa estrutura, nós temos aqui o nó A, B e C. Nós temos aqui dois parafusos, né? Um no ponto A e um no ponto C. Temos aqui também no ponto B. Mas o que é que ele pede? Para a treliça apresentada, vamos calcular as tensões de cisalhamento nos parafusos com diâmetros de 25 nos nós A e C. Então, ele quer calcular essa tensão de cisalhamento que está nesses dois parafusos, no parafuso A e no parafuso C. Então, o que é que ele já deu de cara aqui? O diâmetro. Então, se nós temos diâmetro, nós temos área do parafuso. Não é? Então, a tensão de cisalhamento, a tensão, ela não é a força cortante sobre a área. Então, aqui basta agora a gente analisar e calcular a força cortante para dividir pela área e calcular a tensão de cisalhamento. Então, vamos lá. Devido ao carregamento de 60 kN em B, então perceba que no ponto B há um carregamento vertical de 60 kN. As forças internas nas barras são BC igual a 100 kN de tração. Então, nessa barra BC, aqui ele já dá o valor da força atuante na barra. Que todo aquele método das primeiras aulas que a gente tinha para calcular, aqui ele já deu o valor. Então, nós temos aqui na barra BC uma força de tração de 100 kN. E na barra AC, força de compressão de 80 kN. Aqui, o livro está errado, porque aqui na barra AB e não AC. Então, nós temos aqui esse ponto, essa barra que liga o C até B, e nós temos a barra que liga de A até B. Então, essa barra BC, temos uma tração de 100 kN, e nessa outra barra AB, nós temos uma compressão de 80 N. Na ligação B, tem-se um cisalhamento simples e na ligação A tem-se um cisalhamento duplo. Então, vamos lá, vamos calcular essa tensão de cisalhamento. Pessoal, tem alguém com o áudio ligado aí que está interferindo aqui? Sou eu, Walternei. Ó, pode falar alguma coisa. Pode falar. Eu vou desligar o áudio aqui, porque... Ah, beleza. Pronto, então vamos lá. Aqui. Então aqui a gente já vai começar a calcular essa tensão de cisalhamento. Pessoal, todo esse material tem no livro de vocês, viu? Eu estou apresentando aqui as imagens para ficar um pouco mais dinâmico e a gente tentando entender melhor. Então aqui a figura, ela mostra a ligação para o nó C. Então aqui está esse nó C ampliado. Então observe a condição de fixação na figura. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui a barra, essa barra, ela está representada aqui, onde eu estou com a seta do mouse, e você está vendo aqui que já está os 100 kN, que é a força atuante na barra. Então, nessa barra aqui, está atuando uma força de tração de 100 kN.
Então, beleza. Então, tem essa força na barra atuando 100 kN. Mas como é que são feitas as ligações com o parafuso? Primeiro, você tem que ter uma barra de apoio, que é essa outra barra, e você vai ter que ter um parafuso que ligue essa barra de apoio à outra barra da treliça. Então, aqui está o parafuso ligando essa barra de apoio ou chapa de apoio, que normalmente é utilizado, para travar a outra barra da treliça. Então, é isso que está acontecendo. Então, aqui, fazendo um corte DD, linha, no meio do parafuso, temos o equilíbrio apresentado na figura. Deixa eu aceitar aqui. Então, como é que a gente analisa aqui o parafuso? Nós temos a força atuante para baixo de 100 kN, logo vai existir uma força cortante para que se equilibre o parafuso. Porque se nós temos essa força atuante de 100 kN para baixo, eu tenho que ter uma força que equilibre o parafuso. Lembrem-se sempre que as nossas estruturas estão sempre em equilíbrio estático. Eles vão estar sempre paradas. A gente não está fazendo aqui uma estrutura para que tenha movimento. Então, se tem essa força de 100 kN para baixo, eu também tenho que ter uma força que equilibre essa força externa. E essa força é a força cortante no parafuso. Então, e essa força cortante, no caso, ela gera uma tensão de cisalhamento. Logo, se nós temos essa força de 100 kN, como é um cisalhamento simples, logo essa força cortante também será de 100 kN, não é? Então, como o somatório de forças tem que ser zero, a força cortante, para que se equilibre o parafuso, tem que ser 100 kN também. Pronto, então nós temos já a força cortante no parafuso e nós também temos a área dele. Então, a força cortante atuando sobre uma área, nós temos a tensão de cisalhamento. E é isso que está nessa conta aqui. Então, nós temos aqui a tensão de cisalhamento é igual à força dividida pela área. Quem é a força? 100 kN. Aqui ficou 100 vezes 10 ao cubo, newtons. E quem é a área do parafuso? O parafuso, como ele é circular, e já deu na questão o diâmetro, nós temos aqui que a área do parafuso é πr ao quadrado. Ou então o πd ao quadrado sobre 4. Com isso, nós chegamos ao resultado que a tensão de cisalhamento no parafuso da ligação C é uma tensão de 203,72 megapascal. Então, para que a gente estuda o cálculo? Por que a gente tem que entender essa tensão de cisalhamento? Para que você coloque o parafuso certo e que ele consiga suportar a estrutura. Então, o material desse parafuso, nós estamos calculando ele com diâmetro de 25, ele tem que ter um material que ele resista 203,72 megapascal de cisalhamento. Então, cada material você vai ter uma tensão admissível. Você vai ter aquela tensão limite, igual falamos na aula passada. De acordo com a tensão limite, por exemplo, se nós tivéssemos um material no qual a tensão admissível do parafuso era 200 MPa, então já seria um parafuso que não corresponderia a essa estrutura. Então, caso nós colocássemos ele aqui, a estrutura romperia, porque só essa força atuante aqui está gerando uma tensão de 203 e ele resiste apenas 200. Então, é para isso que a gente estuda, para que a gente consiga dimensionar as nossas peças de forma a que ela resista todos os esforços externos que irão atuar nela. Tá bom? Pessoal, alguém teve alguma dúvida a respeito desse cálculo aqui?
Se tiver, por favor, fale, por gentileza. Eu, professor. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Professor, essa força de cisalhamento, opa, desculpa, como é? Ela sempre vai ser proporcional? Isso. No caso do cisalhamento simples, ela sempre é proporcional. Depois você vai ver que no cisalhamento duplo ela vai ser a metade. Mas no cisalhamento simples, o que é que acontece, como eu falei? Se nós temos 100 kN puxando o parafuso por esse sentido, nós temos que ter uma força que equilibre esses 100 kN. Então, toda vez que for cisalhamento simples, vai ser igual à força atuante. Entendeu? Sim, Porque eu vou o compreender. parafuso ele tem que estar em equilíbrio, em equilíbrio. Lembre-se sempre que nas nossas peças, nas nossas estruturas, elas têm que sempre estar em equilíbrio. Então, como é que a gente fazia todas as nossas contas de equilíbrio na parte de treliça? Somatório de Fx igual a zero, somatório de Fy igual a zero e somatório dos momentos igual a zero. Então, como só tem uma força atuante aqui, nós teremos aqui apenas uma outra força de reação, que é justamente a força cortante. Viu? Então, no caso, resumindo a sua pergunta, toda vez que for o cisalhamento simples, é simplesmente a força que está atuando. Vai ser exatamente a mesma força cortante, porque tem que estar em equilíbrio. Entendeu? Isso, valeu. Pronto, beleza. Qualquer dúvida pode falar. Então, vamos ver aqui o cálculo do parafuso A. Eu vou colocar em cima do outro aqui. Pessoal, já o parafuso A, que é na ligação A, que é com cesariamento duplo, o que é que acontece? Então vamos acompanhar aqui. Aqui a figura mostra a ligação para o nó A. Observe a condição de fixação. Nela ocorre um cisalhamento duplo no parafuso. Então, como podemos ver no diagrama de corpo livre, 1.38b. Então, foi dito na questão que a ligação no ponto A era uma ligação de cisalhamento duplo. Então, como é que é uma ligação de cisalhamento duplo? Nós temos aqui a barra da treliça. Então, está aqui a barra da treliça, inclusive com uma força atuante nela de 80 kN com pressão, que foi dada aqui na questão. Então, temos aqui a barra. E quando for um caso com cisalhamento duplo, o que é que nós temos? Nós temos essa chapa de apoio aqui e nós temos o parafuso atravessando as duas partes da chapa e a barra. Então, o parafuso ele atravessa. Então, cisalhamento duplo, eu já disse, vão ser dois cisalhamentos, tanto na parte superior como na parte inferior. O que é que acontece quando a gente faz o diagrama? Nós temos, atuando no parafuso, externamente, apenas uma força, que é a força de 80 kN. Não é? Como ela é compressão, aqui no caso, no nosso desenho, ela está vindo aqui para a esquerda. Como a barra está aqui, a força está vindo com compressão. Então, nós temos essa força de 80 kN atuante externamente. Só que agora nós temos duas forças cortantes para equilibrar, porque agora nós temos cisalhamento duplo. Não é mais simplesmente como aqui,
que você tem apenas um cisalhamento. Aqui você tem dois agora, né? Então, nesse cisalhamento duplo, você vai ter duas forças cortantes. Então, se nós temos essa força atuante de 80 kN para a esquerda, o parafuso ele tem que estar em equilíbrio estático, ele tem que estar parado. Então, logicamente, essas duas forças, elas que são iguais, porque a chapa de apoio ela é igual, ela não é diferente essa parte de cima da parte de baixo, logo essas duas forças também são iguais. Logo, cada força dessa daqui, cada força atuante, cada força cortante, ela tem que ser a metade de 80 para equilibrar. Então, temos que ter 40 kN em cima e 40 kN embaixo. Diferente do cisalhamento simples, que é o mesmo valor. Aqui vai ter que ser a metade, porque é cisalhamento duplo. Então, para equilibrar 80 kN, o valor de P, o valor da força cortante, tem que ser 40 kN. Porque nós temos dois cisalhamentos agora. Nós temos dois atritos, vamos dizer assim, com essa barra. Viu, pessoal? Vocês entenderam a situação? Então, o que é que Sim, muda? professor, tranquilo. Pronto. Então, o que é que muda? A fórmula é a mesma, porém, nós temos aqui que o valor de P, o nosso valor da força cortante, não vai ser mais a força atuante, e sim vai ser a metade dela. Então, ao invés de ser 80, vai ser 40. Eu vou abrir aqui, entre os dois, lembra da fórmula? Aqui está a fórmula do cisalhamento simples, aqui está a fórmula do cisalhamento duplo. Por isso que o valor de P é F sobre 2. Então, está aqui a fórmula do cisalhamento duplo. Por isso que eu coloquei aqui que também ela é igual, a tensão ela é a força sobre a área, beleza? Só que ela, no caso do cisalhamento duplo, o valor de P vai ser sempre F sobre 2. Então, quem é F sobre 2, no nosso caso? É 80 sobre 2. Logo, P é 40. Então, o valor da força cortante, que vai estar atuando no parafuso, vai ser 40 kN, como está aqui na questão. P vai ser 40 kN. Beleza, nós temos a força cortante e nós temos a área, porque o parafuso é o mesmo, é o parafuso com aquele diâmetro de 25 milímetros. Então, se nós temos a força cortante e nós temos a área, nós conseguimos o valor da tensão de cisalhamento nesse parafuso. Então, pessoal, vamos analisar como engenheiros, como futuros engenheiros. O que é que acontece? Qual a diferença? Qual a principal diferença entre você usar um tipo de apoio que você tem um cisalhamento simples e um tipo de apoio com cisalhamento duplo? Alguém quer falar? Alguém quer comentar? É porque com o cisalhamento simples, duplo, ele fica mais reforçado. O material para ser usado é um material mais reforçado. Isso, justamente. No cisalhamento duplo. A tensão cai para metade. Isso. Então, o que é que acontece no cisalhamento duplo? Você vai precisar de um parafuso que vai precisar de um material, vamos dizer assim, mais barato. Você vai precisar de algo mais barato. Você não vai precisar de um material que tenha essa tensão admissível muito alta para poder resistir. Porque ele meio que está dividindo o esforço, né? Então, é isso que acontece. Então, essa tensão admissível, essa tensão de cisalhamento no parafuso, como ela sai menor, então você tem uma necessidade você tem a condição de ter um material um pouco mais barato, vamos dizer assim, para a obra. E a gente sabe que, a depender do tipo de material, principalmente essas ligações em grandes estruturas, são ligações bastante caras. Então, qualquer diferença que você tiver, principalmente aqui na ligação de uma treliça, que são várias ligações, seriam, no caso, vários parafusos desse aqui, então você teria uma grande economia.
E como é que você fez essa economia? Mudando o tipo de apoio. Tá bem? Então, deixa eu reduzir aqui. Todo esse material também está no livro de vocês. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer tipo uma sequência aqui embaixo. Pronto, então aqui embaixo ficou a sequência da questão. Então vamos aqui para cima, vamos aproveitar ao máximo aqui esse. Pronto, beleza. Pessoal, como eu falei no início da aula, a gente ia estudar hoje aqui dois tipos de tensões. Nós temos aqui tensões de cisalhamento, que foi esse que a gente já viu. A tensão que é causada pela força cortante, que é uma força que é meio que um atrito que é causado. E agora a gente vai estudar sobre a tensão de esmagamento. Então, o que é que acontece na tensão de esmagamento? Você imagina que está um parafuso e você tem essa peça. Então, o parafuso vai estar preso à peça. E quando é aplicada uma força, que no caso é cortante ao parafuso, ela será uma força cortante ao parafuso, porém, a peça na qual o parafuso vai estar apoiado, ela é uma força que vai causar uma tensão de esmagamento na peça. Então, essa força, que é uma força cortante no parafuso, ela é uma força de esmagamento na peça. Então, a força aplicada na barra chata A é a resultante das forças que ocorrem nessa interação. Assim, a tensão de esmagamento, representada por sigma E, resulta da razão da força P pela área retangular de projeção do parafuso sobre a superfície, conforme apresentado. Pessoal, isso aqui é muito importante para vocês entenderem o restante da aula. Então, o que é tensão? Tensão é força sobre área. Pronto, isso aqui a gente já vem estudando desde a aula passada. A tensão vai ser sempre a força sobre a área. Então, a gente está estudando aqui a tensão de esmagamento nessa peça. No caso agora, já não é mais o parafuso. A gente está estudando agora a tensão de esmagamento na peça. Então, toda tensão é força sobre área. Quem é essa força que está agindo nessa barra para causar o esmagamento? Então, essa força, ela é denominada de força P, e no caso, a mesma força que está atuando no parafuso. Então, é considerado que ela é retransmitida do parafuso para a peça. Então, ela vai ser transmitida diretamente para a peça. Então, essa é a força atuante. Era a mesma força, portanto, do parafuso. Agora, o que é que muda? A área de atuação. Porque a tensão não é força sobre área. Então, qual é a área de atuação dessa força aqui na peça?
Então, é denominado que a área de atuação vai ser um retângulo. E que retângulo é esse? Então, imagine aqui onde o parafuso vai estar encaixado. E a área da tensão de esmagamento, ela é uma área frontal. Apesar de nós lidarmos aqui com um cilindro, vamos considerar um parafuso como um cilindro, a área que vai esmagar a peça vai ser uma área frontal. Então, como é essa área frontal? É um retângulo. Então, se a gente vê um cilindro de frente, nós iremos ver um retângulo. Mas se a gente vê aqui em 3D, a gente consegue ver um cilindro. Mas se a gente ter a visão frontal do cilindro, a gente vai ver um retângulo. E que retângulo é esse? Qual a medida desse retângulo? É o diâmetro, ele vai ter uma base que é o diâmetro do parafuso, vezes a altura. Quem seria a altura? Seria a altura da peça. Então, essa área que vai estar, essa área que o parafuso encosta na peça, e é uma área que vai gerar a tensão de esmagamento, na qual será aplicada a força, vai ter essa medida, T vezes D. Quem é T? T aqui no caso é a altura da peça e D é o diâmetro do cilindro, que é o diâmetro, no caso, do parafuso. Por que que nós estamos considerando esse retângulo? Vou repetir. Apesar do parafuso ser forma cilíndrica, a força que vai estar atuante, a força frontal atuante, é uma força que vai estar atuando numa área retangular. E, novamente, como visualizamos essa área retangular? Imagine aqui o cilindro e você ter a visão frontal do cilindro. Então, a visão frontal do cilindro é um retângulo. E qual a medida desse retângulo? Vai ser a parte de baixo, D, que é o diâmetro dele, vezes aqui no caso a altura, T, que é a altura da peça. Logo, como fica a fórmula da tensão de esmagamento? A tensão não é força sobre área. A tensão continua a força P, que é a força cortante, a força atuante aqui no parafuso, dividido pela área TD. Agora, quem é esse TD? T é a altura da peça que está recebendo o parafuso e D é o diâmetro do parafuso. Tá bem? Então, eu vou colocar aqui e vou mostrar uma questão para a gente entender melhor. Pronto, pessoal, a questão que segue no livro, o que é que pede? Vamos agora calcular as tensões de esmagamento nas ligações de apoio da questão anterior. Então, o que é que acontece na questão anterior? Deixa eu mostrar a vocês. Lembrem que nós temos essa treliça e nós temos um parafuso em C e um parafuso em A. Nós já calculamos a tensão em cada parafuso desse aqui. Agora a gente vai calcular a tensão de esmagamento nessa peça de apoio que está segurando tanto um parafuso como o outro. Então vamos calcular essa tensão de esmagamento. Então, como é calculada essa tensão de esmagamento? Nós temos a força na barra BC, que é aquela força de tração de 100 kN,
que já vai ser a força que vai estar atuando como esmagamento da peça de apoio. A chapa de apoio e a barra BC tem a mesma espessura, T de 20 milímetros. Então, essa chapa de apoio, visualize bem, você tem a barra e você tem a chapa de apoio. Essa chapa de apoio ela tem uma espessura de 20 milímetros. E o parafuso que as conecta tem um diâmetro de 25 milímetros. Logo, você já tem todas as informações para calcular o tensionamento. Você tem a força, como eu falo, será aquela mesma força da barra, ela é retransmitida para essa chapa de apoio. Então, essa mesma força de 100 kN que está tracionando essa barra, ela vai atuar pelo parafuso, ela vai ser transmitida pelo parafuso diretamente para essa nossa chapa de apoio. Então, o que é que acontece? Se nós temos 100 kN sendo tracionados aqui, nós teremos também 100 kN sendo pressionados nessa chapa de apoio. Então, logo, se a gente for ver aqui a fórmula aqui embaixo, a tensão de esmagamento é a força dividida por TD, que é aquela área retangular que eu falei. Então, o que é que acontece? A força 100 vezes 10 ao cubo newtons, e a área, que é aquela área daquele retângulo, como eu falei, que é T vezes D, aqui no caso fica 20 vezes 25 milímetros. Chega no final com a tensão de 200 MPa, que é a tensão de esmagamento da chapa. Novamente, para que calculamos essa tensão de esmagamento? Para podermos dimensionar e calcular qual o tipo de material que será utilizado nessa chapa. Agora, no caso, nessa chapa de apoio. Não é? Então, o que é que acontece? Você percebe aqui uma relação inversamente proporcional. Você tem aqui T embaixo. Então, quanto maior o valor de T, quanto maior a espessura dessa peça, logicamente menor será a tensão de esmagamento. Menos ela vai sofrer, né? Então, você pode estar relacionando esses fatores aí. Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa tensão de esmagamento? Eu tenho aqui, professor, uma dúvida. Pode falar. Mas é até uma observação. Na força de cisalhamento, na simples, a força é proporcional, como eu perguntei antes, não é? Sim. Uhum. Aí eu estou querendo saber aqui na fórmula. Que na fórmula tem a força de 100 kN, né? 100 kN. Isso. E ali isso é porque não estou enxergando direito. Aí está 100 kN vezes 10 ao cubo. Essa força é proporcional, não seria 100 kN vezes 10 ao quadrado, não? É porque a unidade de tensão MPa, ela é newton por milímetro quadrado. Então, como foi dado o valor de 100 kN, 100 kN significa que é 100 vezes 1000 newtons. Então, é por isso que está 100 vezes 10 ao cubo. Entendi. Então, porque aqui ele deu em quilonewtons. Entendi. Aí a gente transformou de quilonewtons para newtons, multiplicando por 10 ao cubo. Porque 1 quilonewton são 1000 newtons. É 10 ao cubo newtons, né? Isso. Aí só foi a transformação da unidade. E aí, como eu coloco Foi aqui que eu também em estava em cima, dúvida aí. isso, como eu coloco aqui em cima, aqui onde eu estou com a seta do mouse, newton por metro quadrado, o resultado sai em pascal. Agora, newton por milímetro quadrado, o resultado sai em megapascal. Como já está tudo em milímetro, então o resultado você já pega em MPa, que é o resultado do megapascal, não é? Aí, para isso, você tem que transformar, colocar newtons. A unidade de força ser newtons. Porque Beleza? eu errei aqui. Tentando fazer, eu pus 100 vezes 10 ao quadrado. E na minha concepção Não, estava é assim. vezes 10 ao cubo. Corrigir. Esses 10 valores ao aqui é cubo. Tá muito bom, professor. importante Obrigado. tomar o máximo de cuidado, porque qualquer zero a mais aqui muda totalmente aqui o resultado final, né? Então é muito importante prestar atenção, porque Percebi. geralmente as questões e
e geralmente até os programas, usam muito a unidade de quilonewtons. E a unidade de megapascal, que é a unidade de tensão também convencional, ela é newton por milímetro quadrado. Então, é isso que a gente tem que estar sempre prestando atenção, de deixar newton por milímetro quadrado. Tá bom? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar aqui e depois eu rearrumo. Agora, o que é que vai mudar? Deixa eu ampliar aqui. Agora, o que é que vai mudar no parafuso A? Vamos voltar para a treliça, para a gente lembrar. Agora a gente vem para cá. Aqui é aquela ligação que tem o cisalhamento duplo, que nós já calculamos. Então, vamos agora calcular o esmagamento nessa chapa de apoio. A diferença é que tem que agora é com cisalhamento duplo. Então, vamos lá. Epa. Pessoal, observe essa imagem aqui no canto. Essa imagem, deixa eu aumentar ela mesmo, ficar melhor. Pronto, observe essa imagem aqui. Essa que eu estou com o cursor do mouse. Esse é o parafuso A que liga aquela barra que estava sendo comprimida com 80 kN. Só que aqui nós temos o cisalhamento duplo. Não é? Então, o que é que vai mudar? Vamos acompanhar aqui a sequência. A força na barra AC é de 80 kN com pressão. Não é? Então, a barra C, ela possui espessura de 30 milímetros, dado na questão, ela possui espessura de 30 milímetros, e o apoio possui duas chapas. Não é? Então, você tem esse apoio aqui com essas duas chapas, é tanto que formou o cisalhamento duplo. Não é? Cada chapa dessa daqui, você tem a espessura de 25 milímetros. O parafuso que as conectam tem o diâmetro de 25 milímetros. Assim, a tensão de esmagamento na barra é expressa em... Então, agora aqui, a gente está vendo aqui a tensão de esmagamento. Como nós temos o parafuso atuando aqui tanto na chapa de apoio como na barra, nós temos que a tensão de esmagamento na barra, ela é expressa pela força 80 kN, que é a força que é dada, dividido pela área. E quem é essa área? É T vezes D. A área sempre vai ser aquele retângulo que eu falei para vocês. No caso é T, a espessura, vezes o diâmetro do parafuso. Logo, com todo o cálculo, com aquele cuidado, 80 vezes 10 ao cubo, dividido por essa área, nós temos uma tensão de esmagamento na barra de 106,67 MPa. Então, nós temos aqui essa tensão de esmagamento nela de 106,67 MPa. E a tensão de esmagamento nas chapas dos apoios é dada pela mesma força
que é a única força que está atuante, 80 kN, dividido pela área, que agora é T vezes D. Como nós temos duas partes aqui da chapa de apoio, nós temos a parte de cima e de baixo, cada uma tem 25 milímetros, logo a área total, a gente conta logo a altura dos dois. Então, 50 milímetros. Então, a gente já considera tanto a parte superior como a inferior. Então, 50 milímetros vezes o 25 milímetros, que é o diâmetro do parafuso. Com essa conta, nós temos aqui que também a tensão de esmagamento nas chapas é de 64 MPa. Então, aqui, né, por fim, podemos notar que a tensão de esmagamento ocorre na área de contato entre os elementos de ligação. Dessa forma, caso seja necessário reduzir a tensão de esmagamento na ligação, basta aumentar a espessura do material. Foi o que eu comentei. Se você quiser diminuir a tensão, basta você aumentar a espessura. Então, você consegue diminuir a tensão de esmagamento. Pessoal, vocês conseguiram entender tranquilamente? Viu, pessoal? A nossa aula de hoje vai se encerrar aqui. Eu vou rearrumar esse meu esquema aqui e vou passar para vocês como eu fiz na outra aula, em PDF, para vocês poderem analisar aí através do grupo. E a aula também está sendo gravada, quem quiser depois assistir, poderá assistir ela novamente. Tá bem? Pessoal, eu quero novamente um retorno a respeito dessa aula, sim. Porque, como eu tentei dar aula pelo quadro e não obtive sucesso aqui pela questão do som, do áudio aqui do próprio notebook meu, que não estava legal, e a questão também da imagem não tava bom. E eu estou vendo essa outra maneira de dar aula aqui. Vocês estão gostando mais dessa maneira? Eu gostaria só de um feedback de vocês aí. Professor, Oi. Flamarion, eu prefiro assim. A aula está bem organizada e a gente consegue entender, porque mesmo que depois reorganize aí o diagrama, mas quando o senhor amplia, aí a gente consegue entender e depois vai organizando. Dá para organizar também as ideias. Eu prefiro dessa forma. Pronto, beleza. Prefiro Também dessa gostei forma. mais assim, professor. Pronto, beleza. Então, assim, como vocês sabem, a dificuldade é tanto para vocês como para a gente que vai dar aula. Então, eu vou continuar seguindo dessa maneira, viu? As nossas aulas, vai ficar sendo salvo esses diagramas, vai estar sendo salvo também as aulas. E, pessoal, eu peço para que vocês estudem aí pelo livro, que eu estou aqui passando principalmente a sequência do livro, inclusive já para facilitar o próprio estudo de vocês, o próprio acompanhamento de vocês. Eu gostaria de dar mais assuntos, eu iria dar mais assuntos, não seria somente esses do livro, porém, a própria dificuldade nossa de passar esse material para vocês, de passar o assunto, me prender um pouco a que a gente estude, principalmente esses exemplos do livro e tudo mais, que até facilita vocês a estudarem, né? Então, pessoal, eu vou estar à disposição. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, viu? Eu vou estar salvando esse esquema aqui, mando para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem falar. Sim, eu peço também para que vocês façam essas questões da seção 1.3, que depois eu tiro um print também e mando para vocês aí no grupo. Tá bom? Tá, beleza, pessoal? Uma boa noite e fiquem com Deus. Boa noite, professor. Boa noite, então. Fiquem Boa com noite, Deus. gente. Saúde para todo mundo. Boa noite, gente. Valeu.